Olá, nobres senhores e estimadas senhoras, Rodrigo aqui. Então, dando continuidade. Olá, o meu nome é Yasmin. Eu vim aqui no canal do Rodrigo para dar continuidade à história da Guerra de Troia. Quando a noite estendeu-se, os deuses se retiraram para suas moradas. Zeus, solitário, observava a terra imersa na escuridão. Lá embaixo, no mundo dos mortais, viam-se milhares de lâmpadas que ardiam naquela hora, em uma infinidade de palácios. Zeus pensou o quanto a raça humana havia crescido. Essas frágeis criaturas tinham uma vida muito curta, mas se multiplicavam como formigas e começavam a ameaçar as forças da Mãe Terra, que sentia-se esgotada devido a produzir o necessário para alimentá-los. Zeus havia decidido que chegou a hora de reduzir esse número, e as guerras serviam justamente para isso. Satisfeito com seu plano, Zeus sabia que faltava pouco para que Paris e Helena incitassem a guerra entre os reis da Grécia e os exércitos da Ásia, representados por Troia, enviando um sem número de almas para o reino de Hades, o mundo subterrâneo dos infernos. No dia seguinte, Menelau soube que o seu avô, Creatos, pai de sua mãe, havia sido morto, acidentalmente pela lância do próprio filho, como havia previsto um antigo oráculo da família. Helena nunca deu razões de desconfiança para Menelau, então ele não hesitou nem um segundo sua partida para o funeral, e despediu-se com as palavras: "Eu confio a teus cuidados, o meu reino, o meu palácio e o nosso hóspede estrangeiro." Foi tão inesperada sua partida que Helena desconfiou que fosse uma cilada, pois talvez ele já poderia saber que existia algo entre ela e Paris. Paris, porém, concluiu que os maridos de Esparta eram demasiadamente complacentes, pois ele ou qualquer um troiano nunca deixariam uma esposa tão linda sozinha com um estrangeiro. Quem age assim? Pensou ele. Não poderá se queixar se roubassem sua mulher. No jantar, Paris e Helena puderam conversar, e na ausência de Menelau, tudo parecia ser mais fácil, mas isso também os deixava constrangidos. Paris chegou até a hesitar, pois agora a loucura parecia ser maior do que antes, e trairia a confiança de quem tinham acolhido como um irmão. Helena sabia que no fundo de sua alma iria dar um passo decisivo. Contudo, foi muito pequena a sua hesitação, porque o desejo já tinha escolhido por ela. Para afastar o embaraço, Helena pediu que Paris contasse a história de que as suas damas de companhia tanto falavam, daquele pastor e daquela ninfa. Paris, sem mais subterfúgios, entendeu que não era mais necessário disfarçar. Confessou que a história tinha acontecido com ele alguns meses atrás. Falou da visita das deusas, do julgamento, quais eram as ofertas e o voto final para Afrodite, e sobre a promessa de que ele teria a mulher mais bonita do mundo, que infelizmente estava casada. Helena fitou-o com os olhos ao ouvir que ela valia mais para ele que todos os reinos da Ásia, ou toda a glória do mundo. Quando ele terminou seu relato, ela lhe fez uma pergunta, inevitável até mesmo para uma rainha do porte dela. E Oenone, que fim tinha levado? Sorrindo, Paris afirmou que tudo tinha acabado entre eles. Bom, tudo já estava dito, e os dois já sabiam o que ia acontecer depois dessa conversa. Helena se despede, o deixando inebriado com uma felicidade indescritível. Ele tinha certeza de que muito em breve iria tê-la em seus braços. Naquela noite, sozinhos, cada um no seu quarto, mas a imaginação os unia. Helena só pensava nele, e somente o que impedia de ir até Paris seria as divindades do lar. Não podia ser ali. Ela queria amá-lo livremente, sem a culpa de manchar o sagrado recinto do matrimônio. E também por no quarto ao lado estar sua filha, Hermione. Helena sabia que algo mais forte que ela mandava que fosse rumo a Troia. Pôs somente um manto nos seus ombros nus e foi descalça até o quarto de Paris, que também não dormia. Ele segurou sua mão e sentaram na borda da cama. Eros, o deus do amor, aproximou-se deles e fez estremecer a luz de uma lamparina que ficava próxima a eles.
uma luz fraca, mas suficiente para iluminar os olhos um do outro, o que não diziam. Eros conhecia esses sinais. O plano de sua mãe Afrodite já estava se cumprindo. Antes de amanhecer, Paris já deu a ordem da partida. O vento já estava favorável e ele queria simular um rapto, para parecer que Helena não teve culpa. Ele acreditava que os deuses não poderiam castigá-lo. Afinal, quantas mulheres os chefes gregos já não haviam sequestrado anteriormente? Porque mais uma faria diferença. Até Zeus já arrebatou as mulheres que desejou. Ora estava em forma de águia, outra de touro. Menelau ia sofrer, ia amaldiçoá-lo também. Mas se resignaria, como tantos outros antes dele. Os gregos não pegariam em armas por causa disso. Ela seria recebida em Troia, como a rainha que era. Helena ouvia hipnotizada os planos dele para o seu futuro e decidiu seguir o que o instinto ditava. Na fuga, eles passavam como sombras nos postos de guarda. Parecia até que os deuses protegiam os dois. Ou talvez, em segredo, todos ali amassem Helena e não queriam que algo de ruim acontecesse a ela se descobrissem o que estava acontecendo, preferindo a morte ao prejudicarem sua rainha. Meia hora depois da partida, chegaram na ilha de Creanae. Paris deixou seus homens na costa e subiu com Helena até um bosque de oliveiras. Na manhã seguinte, os dois desceram, transfigurados de paixão. E seus marinheiros, quando foram perguntar as novas ordens, mantinham os olhos voltados ao chão, em respeito à intimidade de seu príncipe. Não havia movimentação ainda no porto de Gítion. Menelau certamente ainda não havia voltado, e as criadas provavelmente ainda não tinham dado falta da rainha. O mar estava calmo, então Paris deu ordem de partida. Se os ventos continuassem ajudando, em 4 dias estariam em Troia, seguros. Porém, Paris agora tinha novas inimigas. Ele tinha ofendido nada menos que Hera e Atena, deusas temidas por todos, e contra elas, Afrodite, a delicada deusa do amor, pouco valeria. E se até agora conseguiu seguir com seus planos, é porque as deusas estavam muito ocupadas, visitando templos que os homens construíram para adorá-las em vários pontos da Grécia. Neste dia, porém, o olhar de Hera foi atraído pelas velas coloridas do navio, ostentando na proa a figura de Afrodite. E odiando-os imediatamente, começou a olhar atentamente quem eram os tripulantes do navio, e avistou Paris juntamente com Helena. E então, ao seu comando, pesadas nuvens começaram a se agrupar, trazendo uma enorme tempestade para tentar abatê-los. 2 dos navios sofreram muitos danos e avançavam praticamente às cegas e exaustos. Aos poucos, o mar foi se acalmando. Hera então decidiu recolher-se para a morada divina. Não sabia exatamente o que tinha acontecido com Paris, mas resolveu lidar com isso outro dia. Os ventos levaram Paris para a direção oposta, impelidos para o sul, entrando o mar do Egito. Para reparar os navios, Paris achou melhor entrar por uma das bocas do rio Nilo, a Boca Canópia, onde existe um templo dedicado a Hércules para abrigar escravos fugitivos. E entre os tripulantes do navio existiam 5 escravos que já planejavam fugir. Quando os barcos se aproximaram das margens, eles pularam na água e conseguiram se abrigar no templo. Paris ordenou que não invadissem o templo, pois a tripulação que já estava ali era suficiente para retornarem a Troia. Não seria prudente desrespeitar um templo local. E este foi o seu maior erro, pois os escravos, para assegurarem a sua liberdade, divulgaram aos sacerdotes o crime cometido por Paris em Esparta, ressaltando a perfídia contra Menelau. Os sacerdotes mandaram uma mensagem a Proteus, na cidade de Mênfis, perguntando se deixariam com que ele fosse embora ileso ou ordenassem que deixasse Helena para trás. Proteus quis vê-lo imediatamente e prenderam Paris, levando-o à cidade de Mênfis, juntamente com Helena e os 5 escravos. Paris não entendeu muito bem o que estava acontecendo, então fez um sinal para Helena para que não dirigisse a palavra a ele no trajeto, para evitar transparecer uma intimidade entre eles, mantendo assim a sua promessa de manter a honra de Helena intacta. Quando chegaram, levaram Helena para o aposento das mulheres e Paris para o grande salão de audiências. Interrogado por Proteus de quem era e de onde vinha, Paris tentou desarmar a desconfiança do rei, contando parte da verdade.
Contou que era príncipe de Troia e filho de Príamo, e de volta a uma visita em Esparta, uma tempestade desviou a sua rota. No entanto, quando Proteus perguntou sobre o rapto de Helena, Paris começou a titubear e se atrapalhar com as palavras, e sendo evasivo demais para quem havia se apresentado como um príncipe. Os escravos interferiram na história e contaram com uma riqueza de detalhes que não parecia ser mentira. Paris então baixou a cabeça, envergonhado. Proteus, convencido da culpa, sentenciou Paris, dizendo: se eu não tivesse decidido poupar todo estrangeiro que os ventos divinos trazem aqui para a nossa ilha, eu mandaria matar-te. Paris se sentiu perdido, mas controlou o desespero e disse que não era ladrão ou sedutor, que a rainha estava em seu navio como uma presa de guerra. Seu pai, Príamo, havia mandado essa expedição em seu comando para resgatar a sua irmã, Hesíone, que foi levada pelos gregos contra sua vontade. E, não obtendo sucesso, resolveu também fazer uma prisioneira real, para forçar negociações, nada fazendo de diferente do que fizeram com os seus. A história de Hesíone era muito conhecida no Egito, e a alegação de Paris não parecia ser desprovida de razão. Então, apontando o cetro, sentenciou que fosse embora em 3 dias e que não levasse Helena. Pensou que Menelau, ao buscá-la, bastaria que ela contasse a mesma história que combinaram antes e ela estaria segura, mantendo assim a sua honra intacta. Chegando aos navios, rapidamente ordenou que reparassem os estragos da tempestade aos navios. Na noite do 2º dia, um egípcio muito simples veio até Paris no meio da noite, portando uma pulseira de ouro de Helena. Ao perguntar sobre ela, percebeu que o egípcio era mudo, porque ele não tinha língua, e ele fazia sinais para que seguisse-o. Então ele sabia que teria uma oportunidade de ver Helena novamente. Seguiu então esse egípcio por um caminho escuro até o templo. Chegando, ele avistou a estátua de Hera e já não sabia se era mesmo uma boa decisão ter ido junto com ele. Mas ele conseguiu ver uma figura de uma mulher e, mesmo sem enxergar o rosto, sabia que era Helena. Estremecido, não abraçou Helena porque achou que poderiam estar sendo observados, mas ela sim se aniou em seus braços e contou a ele que uma antiga ama estava incumbida de servi-la nos seus aposentos, e ela lhe ajudou a fugir, vestindo as suas roupas e tomando seu lugar, mesmo que isso lhe custasse a sua vida. Paris rapidamente retornou ao navio com ela, deu ouro ao egípcio e partiram imediatamente naquela noite. No amanhecer, em direção a Troia, a tropa precisava fazer reparos no navio, então paravam a cada ponto de terra firme que encontravam. Paris estava confiante. Sabia que Menelau tentaria de tudo, invocaria os deuses e proclamaria espartanos para marcharem contra Troia. Mas o poder de Troia era suficiente para dissuadir todos de entrarem numa guerra suicida. Helena não se preocupava com Menelau, mas começou a pensar em como o povo e a família de Paris iriam recebê-la, sabendo que ela fugiu com ele, ficando extremamente preocupada com a sua reputação e como seria tratada por todos. Ele tentou acalmá-la, lembrando que já tinham combinado uma história e de que até roubou parte do ouro de Menelau justamente para simular um rapto. E o fato de ter deixado sua filha pequena para trás também é evidência de que foi levada à força. Paris pensava que roubando Helena seria aplaudido por todos e daria aos gregos o gosto do próprio veneno, que roubavam todas as mulheres estrangeiras que cobiçavam, como a própria Hesíone, irmã de Príamo, que foi raptada por Télamon. E conservando Helena como seu prêmio, era natural de que a tornasse sua esposa. E ela, assim como outras mulheres, acabariam se acostumando com a nova vida e com o novo marido, sendo assim sempre uma vítima. Chegando na costa da Fenícia, no porto de Sidon, haviam mercadores, e Paris quis presentear sua mãe Écuba com os tecidos fenícios. Helena então ficou incumbida de escolher as coisas mais bonitas que encontrasse para dar de presente a Écuba. Ela ficava aflita a cada tecido que passava de tanta beleza que via. Sendo essa uma experiência nova para ela, toda aquela excitação foi se transformando em angústia. Então, ela foi se afastando de todo aquele movimento, tentando disfarçar com um certo desinteresse a vergonha que sentiu.
sendo ela uma rainha, ficar tão impressionada e perdida como se fosse uma de suas criadas, diante de um vendedor de quinquilharias. Paris observava de longe e percebeu o embaraço de Helena. Então, imediatamente comprou tudo o que Helena havia tocado e que sua mão tivesse se demorado por mais que um instante. Foi até ela e disse que ela havia escolhido presentes dignos de sua mãe. Helena olhava em direção ao mar, e quando ele disse isso, ela voltou os olhos para ele, buscando um sinal que seja de ironia nos olhos, mas o que ela viu foi o olhar de um homem compreensivo e apaixonado. Ele a entregou uma pulseira de ouro que havia separado, pois percebeu que ela havia gostado no meio daquele monte de joias que estava observando. Ela, tentando conter os soluços, abraçou Paris e agradeceu a deusa Afrodite por ter Paris ali com ela. Nessa noite, Paris deu uma moeda de ouro para cada tripulante do navio, para que fossem se divertir nas tavernas de Sidon. E naquela noite, sozinhos no navio, eles se amaram. Bom, terminamos e obrigado por assistirem até aqui.